né? A gente vê tanta simbologia desse mundo onírico, como que a gente e do que a gente se utiliza, né, para analisar, para interpretar, para ampliar esses sonhos. Uhum. Olha, um dos pontos, né, Bianca, nós estudamos, inclusive nos nossos pós-graduações aqui no ICTS, nós temos um curso semanal das 6h30 às 7h30 da manhã, que já vai para 3 anos, né, com grupos sempre entre 20 e 30 participantes, né, semanalmente, que nós estudamos os sonhos. Então, nós temos assim, olha, nós temos os sonhos e a morte, que é um trabalho belíssimo da Marie-Louise von Franz. Nós temos, né, os sonhos premonitórios, que todo mundo fala, mas existem sonhos premonitórios? É assim mesmo, isso funciona. Então, assim, na experiência, as pessoas sabem que tem sonhos premonitórios, mas elas não sabem discernir muito bem, porque existe uma classificação de sonhos, para você ter uma ideia. Então, assim, é toda uma teoria desenvolvida em cima de sonhos, que o que nós queremos fazer? Nós estamos aqui nos reunindo agora, né, nós íamos começar a primeira jornada dia 6 de maio, nós mudamos um pouquinho o roteiro, com o intuito de fazer inicialmente uma palestra aberta para todas as pessoas, interessadas e desinteressadas. Tá? Os desinteressados são os nossos melhores convidados. Se você não tem interesse, por favor, venha conversar conosco. Nós vamos contar um pouco disso para as pessoas em geral, antes de iniciar as jornadas. Falar, né, um pouco sobre qual que é a função do sonho. Existe função no sonho? Existe realmente uma linha? Porque às vezes um sonho parece tão desconexo do outro, mas existe realmente uma direção nesses sonhos? Vamos ter que falar sobre isso. Vamos falar também sobre isso mesmo, tá? Eu acho que isso é um assunto, assim, né, que essas perguntas que vocês estão trazendo aqui agora, elas podem nos acompanhar, inclusive, em cada jornada, né? Porque o que nós preparamos para esse ano? Nós preparamos uma jornada mensal em que as pessoas, inclusive, podem enviar seus sonhos. Hoje mesmo estava vendo aqui uma aluna interessada e perguntando como é que eu faço para enviar o meu sonho, né? Para onde eu envio os meus sonhos? E eu também quero saber o seguinte, Rafa, Bianca, eu tenho sonhos lúcidos, posso mandar? Deve mandar esses sonhos lúcidos. Bianca, não, peraí, só deve não, porque sonhos lúcidos eu nem faço ideia o que seja. Bianca, explica, o que é sonho lúcido, Bianca? A gente não tem nem como explicar aqui, por isso que tem que entrar no portal junto conosco, fazer as jornadas, porque essa revista aqui está maravilhosa, com todos os artigos, e cada artigo, como o Rafa disse, ele tem uma especificidade. Então, o primeiro é Os Sonhos de Akira Kurosawa, da Sônia Lira. Depois vem Quando os Deuses Invadem o Sonho, uma Odisseia Coreana. Depois, Néquia, Sonhos de Descida. Depois, A Vocação de São Francisco de Assis, um chamado através dos sonhos. Ou seja, o que seria? Os deuses invadem os meus sonhos? Eu desço nos meus sonhos? Para onde que eu desço? O que é uma néquia? O que é essa descida? E eu sou chamada através dos meus sonhos? Imagina, São Francisco foi chamado através do sonho? Deus fala comigo através dos sonhos? Como assim? Então tem vários aqui, sonhos e rituais de iniciação. O pesadelo como via de acesso. O pesadelo também. Quem que nunca teve um pesadelo? O chamado para a aventura heróica. O ato inicial de um destino através dos sonhos. Então, quer dizer que eu posso identificar uma jornada do herói nos sonhos? Aliás, né, Bianca, aqui eu acho que nós temos que pontuar que a jornada heróica dessa vez vai ser a trajetória do Ayrton Senna, ou seja, não é uma jornada qualquer de um herói qualquer, é do nosso herói brasileiro, né, um nome que não tem quem não conheça, né, e que nós vamos explicar como é que foi isso, e como é que isso aconteceu na vida dele. Será que ele também teve um sonho?
Será que ele teve realmente esse chamado através do sonho? Depois temos quando uma voz fala nos sonhos. Sonhos redutivos, sonhos no xamanismo. Um comentário, Bianca, deixa eu Por parar favor. um pouquinho aqui. Essa voz que chama nos sonhos, né? É como se fosse um pensamento que me fala, dita coisas, mas isso aqui é um momento muito especial do sonho. E acontece que, às vezes, depois que a gente treina a ouvir no sonho, acontece que a gente também começa a identificar em estado de vigília, ou seja, estando acordado. E isso não é necessariamente patológico. Então, nós temos que entender essas diferenças, né, entre esse mundo de fantasias das patologias e o mundo das fantasias que nos conduz para uma dimensão uma dimensão superior da mente, uma dimensão elevada, hoje chamada espiritual. Tá? Uma dimensão espiritual. Então, os sonhos vão, né, desde os níveis mais básicos, cotidianos, coisas que estão acontecendo aí no cotidiano, mas eles também são utilizados. A Bianca usou o último artigo aí, os sonhos no xamanismo. Um xamã tem sonhos para a tribo. Como é que é isso? Né? E hoje nós temos também, enfim, nós não vamos falar muito ainda, por enquanto, sobre experiências visionárias, vamos focar primeiro nos sonhos, mas se vierem perguntas com experiências visionárias, nós podemos também aprofundar um pouco sobre isso, na medida do tempo que nós temos aí, né?